Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre expressões numéricas. Hoje a gente vai ver o uso das expressões numéricas com parênteses. Antes a gente estudou expressões numéricas com soma e subtração, mas sem o uso de parênteses. Quando a expressão apresentar uso de parênteses, devemos resolver primeiro a operação do seu interior. Então, o exemplo a seguir. A gente tem entre parênteses 30 mais 7, menos, aí abre parênteses de novo, 3 mais 5, mais 25, fecha parênteses. Como eu estou falando aqui que a gente vai ter que resolver primeiro o que tiver dentro do parêntese, então como é que a gente vai calcular? 30 mais 7 representa os ganhos, nesse exemplo, e 3 mais 5 mais 25 representa os gastos, ou seja, foi o que ele perdeu. E o menos aqui representa isso, que nós estamos tendo uma subtração. Então, vamos lá resolver. 30 mais 7, 37. Coloco o sinal de menos e vou resolver o que está dentro do outro parêntese. 3 mais 5, 8. 8 mais 25, 33. Agora que eu já descobri, eu vou ter apenas uma operação, que é 37 menos 33, que é igual a 4. Agora, a gente vai aprender a fazer expressões numéricas com adição, subtração e também multiplicação. Uma escola comprou várias caixas de lápis de cor para serem distribuídas em 5 classes. Cada classe recebeu 6 caixas com 6 lápis de cor, 8 caixas com 12 lápis de cor e uma caixa com 24 lápis de cor. Então, vamos aplicar ele em uma expressão. Todos esses valores nós vamos aplicar em uma única expressão. Como é que a gente vai descobrir, então, quantos lápis de cor cada classe recebeu? Apenas calculando, né? Essa expressão numérica. Se eu vi que a classe recebeu 6 caixas com 6 lápis de cor, isso representa 6 vezes 6. Ela recebeu também 8 caixas com 12 lápis de cor. Então, isso aqui a gente está somando. Então, o que é mais? Recebeu uma caixa com 24 lápis de cor. Eu posso colocar mais 1 vezes 24? Posso. No entanto, como eu sei que 1 vezes 24 não vai alterar o meu resultado, eu posso simplesmente colocar só 24. Agora, a gente tem uma observação importante. Multiplicação sempre se resolve antes de soma. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu estou vendo que tem uma multiplicação, outra multiplicação. Vamos lá resolver. Primeiro, eu vou resolver 6 vezes 6, que é 36. Depois, eu vou resolver o quê? Não vou somar logo. Eu vou colocar 8 vezes 12, que dá 96, e vou repetir o mais 24. Agora que a gente já resolveu todas as multiplicações, a gente vai só fazer a soma. 36 mais 96 mais 24 é igual a 156. Essa foi a quantidade de lápis que cada classe recebeu. Observação, só para reforçar, nós devemos sempre resolver multiplicação antes de soma e subtração. Vamos para esse exemplo. Determine o valor da expressão 7 mais 9 vezes 6. Como a gente está vendo, a gente está tendo soma e multiplicação. O primeiro número é o 7, mas eu vou reservar ele para usar somente depois que eu descobrir o resultado dessa multiplicação. Então, vamos lá. 7 eu repito e vou descobrir quanto é 9 vezes 6, que é igual a 54. Agora sim eu vou poder resolver essa soma. 7 mais 54 é igual a 61. Qual o valor da expressão numérica 3 vezes 7 mais 9 menos 4 vezes 5? Agora sim a gente está tendo multiplicação, soma e subtração. Mas, antes de tudo, como a gente já aprendeu agora nessa aula, multiplicação sempre será resolvida em primeiro lugar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai multiplicar 3 vezes 7, que dá 21. A gente vai repetir o sinal de mais e o número 9. Para depois, a gente multiplicar 4 vezes 5, que dá 20. Como o sinal antes do 4 é o sinal de subtração, a gente repete ele aqui antes do nosso resultado. Agora que a gente só tem soma e subtração, a gente pode resolver de acordo com a sequência que aparece aqui. 1 mais 9, que dá 30,
Vou colocar o menos 20 depois do 30. Agora, eu vou resolver somente essa subtração. 30 menos 20 é igual a 10. Então, o resultado dessa expressão numérica aqui é 10. Vocês vão observar, através desses exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês, que é muito importante respeitar o uso dos parênteses, respeitar a resolução com o uso dos parênteses, sendo que, primeiro, a gente tem que resolver o que está dentro deles para depois resolver as operações que estão fora. Então, vamos ver aqui como os resultados darão diferente. Aqui eu tenho 80 menos 6 vezes 7 mais 5. Primeiro, eu vou resolver o quê? 6 vezes 7, que é a multiplicação. Então, repito 80. 6 vezes 7 eu multiplico, que dá 42, e repito também o 5. Agora, eu vou fazer o quê? Já que eu já resolvi aquilo que é prioridade, que é a minha multiplicação, já posso resolver de acordo com a sequência que os números aparecem. Vamos pegar aqui a primeira parte, 80 menos 42, que dá 38. E agora, vou somar com o número que sobrou, que é 5. 38 mais 5, 43. Agora, vamos imaginar que o meu 80 está isolado e que os outros números estão todos dentro do parênteses. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. E antes de resolver tudo o que está dentro do parênteses, eu vou ter que resolver o que for multiplicação, que é prioridade, que é aquilo que a gente deve resolver em primeiro lugar. Resolvo essa multiplicação, que é o 6 vezes 7, que dá 42, e repito mais 5. Não posso resolver esse 80 até que eu tenha eliminado os parênteses. Como eu ainda tenho uma operação aqui dentro, eu vou ter que resolver primeiro. Então, repito de novo 80 e calculo 42 mais 5, que dá 47. Agora sim, que a gente já eliminou parênteses, eliminou multiplicação, a gente vai poder resolver essa subtração. 80 menos 47 é igual a 33. Vejam que só por causa desses parênteses aqui, a gente já teve uma resposta diferente. Vamos, então, para o terceiro exemplo. A gente está usando também os mesmos números, os mesmos sinais também colocados no mesmo lugar. Só muda que agora nós temos duas operações que estão dentro de parênteses. 74. Coloco o sinal de vezes e resolvo o outro que está dentro do parênteses, que é 7 mais 5, que é igual a 12. Então, agora que a gente já descobriu, já eliminou os parênteses, a gente vai ter somente uma operação, que é a multiplicação. E a gente vai multiplicar 74 por 12, que é igual a 888. Vocês podem observar que a gente utilizou os mesmos números na mesma sequência, com os mesmos sinais de operação, e que essas expressões obtiveram resultados diferentes. Isso ocorreu devido à presença desses parênteses em locais diferentes, presença ou ausência, como é o caso do primeiro exemplo, que não tem parênteses, e esses, exemplo 2 e 3, que foram colocados os parênteses em locais diferentes. Gente, agora nós vamos ver as expressões numéricas com todas as operações: soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Para calcular o valor de uma expressão numérica em que apareçam potenciação, divisão, adição e subtração, efetuamos essas operações na seguinte ordem. Primeiramente, vamos resolver as potenciações, que é aqueles números que têm expoente. Depois, a gente resolve as divisões e as multiplicações, podendo ser na ordem que elas aparecem, porque uma não vai ter prioridade com a outra. A gente pode resolver. Se aparecer primeiro divisão, a gente responde primeiro divisão. Se aparecer primeiro multiplicação, a gente responde primeiro multiplicação. E depois a gente responde adições e subtrações, na ordem que elas aparecem também. Vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho 2 elevado a 4 dividido para 4 mais 3 elevado ao quadrado vezes 10. Primeiro, vamos resolver o quê? Potências. Então, vamos resolver 2 elevado a 4 e 3 elevado ao quadrado. 2 elevado a 4 é 16 e 3 elevado ao quadrado é 9. Então, a gente repete os outros números. E aqui a gente já vai colocando o resultado. Depois, a gente vai resolver o quê? Divisão ou multiplicação na ordem que elas aparecem. Como está aparecendo primeiro divisão, eu vou resolver primeiro divisão. 16 dividido para 4 é 4. 4 mais 9 vezes 10, 90.
Agora que a gente já resolveu tudo, a gente tem só soma, a gente vai resolver essa soma. 4 mais 90 igual 94. Vamos para o próximo exemplo. Agora eu vou ter parênteses. Antes eu não tinha, mas agora eu tenho parênteses. Eu vou ter que resolver primeiro o quê? Primeiro o que tiver dentro do parêntese. Mas antes de tudo, vou resolver potenciação, que está dentro do parêntese. Vamos lá. 12 elevado ao quadrado mais 1, dividido para 54 menos 7 elevado ao quadrado, menos 3 elevado ao cubo. Vamos resolver todas as potenciações. 12 elevado ao quadrado, 144. 7 elevado ao quadrado, 49. 3 elevado ao cubo, 27. O restante, que eu não estou usando ainda, eu vou repetir. Agora, eu vou ter que resolver tudo o que estiver dentro de parênteses. O que estiver fora fica para depois. Então, vamos lá. 144 mais 1, 145. 54 menos 49, 5. E repito o 27 com sinal de subtração, porque a gente não está utilizando ele ainda. Agora, o que eu vou resolver primeiro? Divisão ou subtração? Primeiro, divisão. Não porque ela está no início, mas porque divisão sempre vem antes de subtração. Então, vamos lá. 145 dividido para 5, 29. Menos 27, eu repito. Agora, eu vou resolver 29 menos 27, que é igual a 2. A atividade, gente, fica na página 70 e são as questões 3, 4, 7, 10, 11 e 12. Tchau, gente, e até a nossa próxima aula.